uma vez eu quero a sua ajuda pra aumentar a minha lista de séries pra assistir e dessa vez é no catálogo do Prime Video. Olá, eu sou Marina Mortani, sou jornalista, roteirista e estou aqui no YouTube falando sobre protagonismo sáfico em livros, filmes e séries. Aqui no canal eu já indiquei vários títulos do Prime Video, já entrevistei o elenco de uma das minhas séries favoritas deles e inclusive fiz uma publi no canal deles recentemente indicando casais que não terminaram juntos, mas deveriam. Então fica a dica pra vocês passarem por lá, vou deixar aqui nos cards, pra vocês verem minhas indicações, deixem seus likes, seus comentários, assim eles me chamam mais vezes também, né? E na lista de hoje eu resolvi indicar séries LGBTQIA+, pra todos os gostos. Tem suspense, tem romance, tem passatempo, tem história viciante e eu conto com seu like aqui também pra me ajudar a alcançar mais pessoas aqui no YouTube. Bora pra lista! Minha primeira indicação é Manhãs de Setembro, uma série que traz Lineker no protagonismo, interpretando Cassandra, uma mulher trans que deixou sua cidade natal determinada a ser livre e viver com independência, mas é confrontada por um filho que teve no passado. Manhãs de Setembro é uma das séries mais sensíveis, fortes do catálogo do Prime Video. É um retrato muito humano, muito lindo de uma história que impacta pela verdade e pela dificuldade também. Além de ter a música quase como um personagem da história, o elenco conta também com Martinalha, Seu Jorge, Linda Quebrada e outros vários talentos que engrandecem a trama. A segunda temporada chega em breve na plataforma, então faça sua maratona bem tranquila aí. Minha segunda indicação é Harlem, uma série que segue um grupo de mulheres na casa dos 30 anos que estão vivendo momentos conflitantes em suas vidas pessoais e profissionais também. O protagonismo lésbico vem através de Ty, uma personagem de Jerry Johnson que faz aniversário junto comigo e que é a mais financeiramente estável do grupo. É uma mulher independente que fundou um aplicativo voltado para pessoas racializadas e LGBTQIA+, e eu fiz um vídeo só pra falar sobre essa série aqui. Então espero que vocês assistam, tem bastante detalhe, não tem spoiler, mas falo sobre o desenvolvimento de cada uma e vale a pena também porque a segunda temporada já tá confirmada, vem aí. Agora, Seus Olhos, uma série livremente inspirada em fatos reais, que conta a história do relacionamento amoroso entre Lia e Verônica. Enquanto Verônica se vê obrigada a lidar com alguns traumas, Lia mergulha em um processo de elaborar e questionar a própria identidade de gênero. Eu li que as roteiristas, e diretoras, a Júlia Rufino e a Angélica de Paula, definiram Seus Olhos como, abre aspas, uma série LGBTQIA+, que amplia olhares e narrativas sobre formas possíveis de amor e resistências. Então, a série traz um relacionamento amoroso intenso, cheio de questionamento, de descobertas mesmo, e que irá mudar a partir de uma única decisão. Minha próxima indicação é uma série de comédia dramática com 5 temporadas. 5, aquela 10. Nosso protagonista, o Morty, tem 3 filhos já adultos e decide reunir a família pra falar sobre o futuro. E esses 3 imaginam que o assunto é herança, né? Questão financeira, mas ficam chocados quando o pai anuncia que deseja se assumir como uma mulher trans. Eu descobri essa série na minha pesquisa pra esse vídeo e eu já ri só com alguns vislumbres da série, porque essa família de Los Angeles possui sérios problemas de relacionamento e com o mundo, com eles mesmos, uns com os outros, e parece que irão se modificar aí à medida que os segredos e as dificuldades vão se desvendando. Minha quinta indicação é Love, com 3 no lugar da letra E, porque seguimos 3 irmãos. A Ana, a mais velha, e os gêmeos Sofia e Beto. Eu ia falar Bento, mas eu acho que é Beto. E eles moram em São Paulo e se recusam a experimentar o amor, sexo e relacionamentos da mesma forma que seus pais. Essa aversão ao convencional se torna ainda mais latente quando a mãe deles, a Baby, decide abandonar o marido, e um casamento de 30 anos. A mudança faz com que os 3 irmãos abram seus corações e a sua mente também para novas oportunidades, tendo que lidar agora com as complicações da liberdade. E o Beto é um jovem que tá explorando a sua sexualidade, ele é gay, e a Sofia é bissexual e se envolve num relacionamento poliamoroso com um trisal. Então é uma série que vai abordar assuntos bem reais, com personagens e personalidades bem diferentes e falhos, além de questões de gênero. Agora, indo pro suspense, temos Homecoming, cuja primeira temporada é protagonizada por Julia Roberts. A série marcou o primeiro trabalho dessa atriz, como protagonista de uma série de TV. E na segunda temporada, a gente tem uma trama focada na personagem de Janelle Monáe, que eu amo. Ela só aceitou esse protagonismo porque era uma mulher lésbica, porque tinham assuntos que eram pessoalmente importantes pra ela. E eu falei sobre essa série recentemente por aqui, no meu vídeo de séries focadas no público adulto,
adulto com protagonismo sáfico. Então fica a dica pra vocês também conferirem essa indicação de uma forma mais profunda. E tudo que eu vou dizer nesse momento é que a trama se passa em uma agência do governo, uma instalação que deveria ajudar soldados que estão no momento de volta pra casa, né, homecoming, de transição, de volta pra vida civil, mas eles podem ser muito mal intencionados. Essa daqui também não é uma surpresa, mas eu não podia deixar de fora. The L Word Generation Q, que tá indo pra sua terceira temporada, e tudo que eu queria era que o Prime Video trouxesse a segunda e a terceira pra gente. Tem um react da segunda temporada de cenas avulsas aqui, que foi só o surto, vou deixar nos cards também. E acho que é por isso que eu não paro de indicar, porque eu preciso que vocês assistam, né, pra gente ter mais temporadas. E essa série também tem um vídeo completo aqui sobre as 6 temporadas iniciais, né, porque foi a primeira série da história, lá no início dos anos 2000, a dar protagonismo para mulheres sáficas, quando esse termo nem existia. No spin-off Generation Q, que tá aí no Prime Video, e ele pode ser assistido independente, tá, das outras temporadas, nós temos o retorno de 3 das protagonistas lidando com novas questões da vida profissional, pessoal, de mulheres homossexuais no mundo em que vivemos. Além de um elenco novo também, né, algo que proporciona um encontro de gerações cheios de debates pertinentes e relacionamentos bem conturbados, eu diria. A minha série favorita do catálogo do Prime Video não podia ficar de fora, né? Vocês me desculpem, né? Não tinha como não colocar The Wilds aqui. Esse é um vídeo geralzão que eu espero que mais gente assista, então, tá aí. Mas eu não vou me demorar muito não, porque é uma série que tem playlist só dela aqui no canal, incluindo a entrevista com o elenco. Então foi um dos momentos que eu senti que venci na vida, e eu aproveito pra pedir seu like agora nesse momento, porque assim eu continuo alcançando mais pessoas, sendo notada aí por essas marcas e sendo chamada pra oportunidades como essa e como a publi lá no canal do Prime Video, né? Não se esqueçam de conferir. Mas desde a primeira temporada nós temos Tony e Shelby como personagens lésbicas, e na segunda temporada nós temos a adição do elenco masculino, trazendo o Ivan como um personagem gay. A trama se desenrola a partir do momento em que um grupo de garotas sofre um acidente de avião e se vê numa ilha deserta. Agora, eu vou roubar um pouquinho aqui, porque minhas 2 últimas indicações estão disponíveis no Prime Video, mas através do Channels, que é uma função que te garante acesso ao catálogo de outras plataformas ali já no aplicativo, enfim, no Prime Video. É claro que essa função é paga e você pode aproveitar o período gratuito de teste, como eu fiz pra assistir, por exemplo, Yellow Jackets. Essa série tem uma premissa parecida com The Wilds, é um grupo que sobrevive a um acidente de avião e se vê num local deserto. Mas no caso, nós temos um time de futebol feminino que se vê perdido aí no deserto de Ontário, e a série foi criada por Ashley Lyle e Bert Nier, que são de Narcos, e a série também mistura terror psicológico, drama e uma história de sobrevivência. Minha última indicação é uma série que eu quero aproveitar, né, também no meu período de teste aí nessa semana, que é Now Apocalypse. E é uma série que foca na busca de Ulisses e seus amigos por amor, sexo, fama, enquanto tentam se dar bem aí em Los Angeles. Mas os sonhos de Ulisses o fazem questionar se existe uma conspiração em andamento, e parece que essa série tem uma pegada bem de comédia e talvez, assim, essa questão psicológica ou sobrenatural, já que Ulisses começa a ter esses sonhos sinistros e premonitórios. Agora, eu quero saber quais as séries LGBTQIA+, do Prime Video que vocês indicam pra mim e pra quem tá assistindo aí esse vídeo. Nós temos outras várias indicações, né, da plataforma aqui. Eu nem falei de Little Fires Everywhere, de Roda do Tempo, de Tampa Base. Então, assim, confiram as playlists aqui do canal também. Tem na descrição, tem nos cards, tá aí pra vocês. Outras indicações vocês já sabem. E se você tá passando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa as notificações e confira os links importantes aí na descrição. Temos grupo no Telegram com novidades diariamente, clube sáfico, meus livros com protagonismo lésbico e minhas redes sociais aí embaixo também. Não esquece do seu like, hein? Um beijo e até os comentários.